Boa noite, pessoal. Vou apresentar o nosso artigo de dados, cujo tema é o impacto da pandemia do Covid-19 no desemprego do Brasil. Bom, nosso grupo é composto pelo Dr. Matheus, pela Daniele, pelo Wagner, pelo Igor e por mim, a Lívia. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a introdução, depois vou apresentar a nossa questão-chave, falar um pouco sobre a metodologia também, trazer como foi feita a coleta, mostrar os gráficos e fazer a interpretação, e também falar um pouco sobre os desdobramentos futuros. Bom, a pandemia do Covid-19 ela foi declarada dia 11 de março de 2020 pela OMS. E ela foi declarada devido à alta taxa de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em todo o mundo. O vírus SARS-CoV-2 ele foi descoberto em Wuhan em dezembro de 2019. E como eu disse, ele que provoca a doença Covid-19. A pandemia não afetou somente no âmbito do trabalho, também afetou em quesitos sociais, psicológicos, trazendo diversos distúrbios para a sociedade, deixando também diversas cicatrizes. Além disso, provocou uma elevação da informalização do trabalho, dos trabalhadores terceirizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial e do subproletariado, graças ao desemprego que foi gerado e assim eles tiveram que buscar nova fonte de sustento. Bom, aqui eu trago a nossa questão-chave. A pandemia do Covid-19 é um dos fatores que influenciou no desemprego do Brasil? Por que a gente colocou um dos fatores? Porque a gente não pode dizer que o aumento na taxa de desemprego é exclusivamente proporcionado por causa do aumento de casos de Covid-19. Existem diversos outros fatores, então por isso que a gente colocou que é um dos fatores. Em relação à nossa metodologia, a primeira coisa que a gente fez foi escolher o tema, depois a gente foi fazer a coleta dos dados, né, através de fontes confiáveis, claro, relativos ao número de casos, ao desemprego e também a outros dados sobre o mercado de trabalho, como, por exemplo, as pessoas que estavam sendo admitidas e demitidas. Depois disso, a gente fez a elaboração dos gráficos, tentando fazer um link entre o desemprego com o aumento do número de casos. Além disso, a gente levantou materiais sobre o tema para estar fazendo toda a introdução, etc. E com isso, o estudo discorre de forma descritiva e cognitiva sobre a temática a qual se compromete. Em relação à coleta, como eu disse anteriormente, foram coletados o número de casos de Covid-19 do período de 2020 a 2021, que eram os dados que a gente tinha na época que a gente começou a pesquisar sobre. Também foi coletado dados sobre a taxa de desemprego por trimestre. A gente também coletou número de admissões e desligamentos entre os anos de 2020 a 2021, que é o período da pandemia, e também o número de pessoas com e sem carteira assinada no setor privado e que trabalham por conta própria. Tudo isso para a gente tentar mostrar o aumento na informalização do trabalho. Bom, o número de casos de Covid-19 a gente pegou no portal Coronavírus, que é o site criado para veicular as informações oficiais. E nesse site eles disponibilizam um arquivo CSV que traz essa tabela, onde a gente tem todo o histórico de casos acumulados e de outras informações. A informação que a gente usou foi os casos acumulados, onde a gente fez uma conta para saber em cada trimestre quantos novos casos surgiram. Em relação à taxa de desemprego, a gente pegou no site da IBGE, porque através da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, a IBGE monta um documento, que é o Indicadores IBGE, e nesse documento estão apresentadas tabelas como essas, que nos mostram dados sobre as pessoas de 14 anos ou mais de idade desocupadas na semana de referência. A gente teve que pegar dois documentos, porque eles tem um documento que mostra o segundo e o quarto trimestre e um que mostra o primeiro e o terceiro. Então, a gente teve que unir os dois para conseguir montar por ano, por trimestre, em todos os trimestres do ano. Em relação ao número de admissões e desligamentos, a gente pegou do site da CAGED, né? E quem fez as tabelas foi o PDET, que é o Programa de Divulgação das Estatísticas de Trabalho, disseminação, desculpa.
E aí, através das tabelas, a gente conseguiu os números de admissões e desligamentos por mês, e aí a gente agrupou os dados no período de 2020 a 2021. E por fim, a coleta do número de pessoas com e sem carteira assinada no setor privado e os autônomos também foi feito pelo site da IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, onde nas tabelas 9, 10 e 21 a gente conseguia ver os trabalhadores formais, que são os com carteira assinada, os informais e também os por conta própria, que também são pessoas de 14 anos ou mais, já que essa é a idade apta para trabalho. Falando um pouco sobre os gráficos e a interpretação, o primeiro gráfico que a gente trouxe é um gráfico de casos de Covid em função da taxa de desocupados. Esses casos de Covid são os novos casos, tá? A gente não fez casos acumulados. E, como a gente pode ver, com o crescimento dos novos casos, a gente também tem um crescimento na taxa de desemprego, o que mostra que ambos são diretamente proporcionais. Isso também pode ser visto através do R ao quadrado, que é positivo, e por ele estar bem próximo de 1, a gente pode dizer que realmente existe essa relação entre o aumento dos números de casos do Covid e da taxa de desemprego. E como a gente pode ver, a linha de tendência é crescente. Então, mostra a proporcionalidade. Já nesse gráfico, a gente tem a evolução da informalidade. Isso a gente fez no período de 2019 a 2021 para a gente ter um panorama de como estava antes da pandemia também. A gente pegou o ponto mínimo e o último ponto, que é o último valor que a gente conseguiu encontrar sobre, estava bem defasado na questão de dados sobre isso. E a gente fez uma conta para saber quanto aumentou do período de julho de 2020 a agosto de 2021. E aí a gente vê, a linha azul clara, ela está referente ao setor privado com carteira, que são os trabalhadores formais. A linha laranja são os trabalhadores por conta própria, ou os autônomos. E a linha azul escura são os trabalhadores informais, do setor privado, sem carteira assinada. E ao realizar os cálculos, a gente percebeu que o aumento de pessoas trabalhando por conta própria, é de 20%. Já o de pessoas sem carteira assinada, que são os trabalhadores informais, é de 40%, e os com carteira assinada cresceu apenas 10%, ou seja, o crescimento de trabalho informal foi muito superior ao dos trabalhadores formais. Nesse último gráfico, a gente tem a evolução de admitidos e desligados do período de 2020 a 2021, onde os desligamentos estão em azul e os admitidos, que são os que foram contratados, está em laranja. A gente deu uma ênfase para esse local do gráfico, que é logo no começo da pandemia, entre o período de março de 2020 a maio de 2020, onde, apesar dos dois índices terem caído, a gente pode ver que aconteceu uma inversão. Em praticamente todo o gráfico, o nível de admissões é maior do que os de desligamentos. Mas nesse momento, admissões caiu muito mais do que desligamentos, mostrando que realmente teve um desemprego. Além disso, outra coisa que a gente pode ver é que a taxa de desligamento, mesmo que seja inferior à de admissão, ela está sempre crescente. Em dezembro de 2021, novembro, por aí, aconteceu a inversão novamente por questão do aumento de casos de Covid. Em relação aos desdobramentos futuros, o que a gente pode estar trazendo é a instigação para estar estudando os outros fatores que realmente influenciaram no desemprego, né, o que impactou nos números de desemprego. A gente pode também estar instigando os leitores a estarem buscando as sequelas que a pandemia trouxe para estar estudando não só o desemprego. E também a gente pode fazer a gente pode estar prosperando um tipo de estudo, por exemplo, a vacinação foi um fator que influenciou na diminuição do desemprego, porque as pessoas voltaram a buscar emprego por segurança. Realmente está buscando esses fatores. E como isso se refletirá nos anos futuros. Aqui estão as referências. E obrigada.